Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Agora, na parte 2, nós vamos realizar um exemplo de cálculo dos parâmetros do circuito equivalente de um transformador. Então, aqui a gente tem uma tabela que contempla, os dados medidos, durante o ensaio a vazio e o ensaio de curto-circuito de um transformador de 10 kVA, 2.200 para 220 volts e 60 Hz. Tá? E eu gostaria de determinar o valor desses parâmetros, tanto referidos para o lado de alta tensão, quanto para o lado de baixa tensão. Muito bem. Então vamos nessa, né? Primeiro ponto, pessoal, isso é um transformador de 10 kVA. Né? Ele não falou para a gente em qual lado foi realizado o ensaio de curto-circuito e em qual lado foi realizado o ensaio de a vazio. O que a gente pode observar é o seguinte: o ensaio vazio ele é feito com tensão nominal e foi aplicada uma tensão aqui de 220 volts. Então a gente sabe que esse ensaio a vazio aqui ele foi realizado no lado de baixa tensão. Por outro lado, não faz muito sentido a gente aplicar 150 volts para fazer um ensaio de curto-circuito num transformador de 220. Então a gente já tem um sentimento, que esse ensaio de curto-circuito ele foi feito para o lado de alta tensão. Para ter certeza disso, a gente pode calcular a corrente nominal do transformador para o lado de alta tensão. Então, se a gente fosse calcular a corrente nominal do transformador para o lado de alta tensão, essa variável seria basicamente a potência do transformador, que é o 10 kVA, dividido pela tensão, que é 2.200 volts. Isso vai dar aqui para a gente uma corrente em torno de 4,55 amperes, que é a corrente que foi utilizada no ensaio. Muito bom, né? Então, pessoal, baseando-se aqui no ensaio a vazio, vamos determinar os parâmetros do ramo de magnetização. No ensaio a vazio, o circuito equivalente do nosso transformador fica algo aproximado dessa forma. E aqui nós teremos a tensão VAV que foi aplicada, nós teremos a corrente IAV e nós também sabemos o valor da potência PAV que flui para esse circuito. Muito bem. Se vocês lembrarem, a gente pode obter, então, com esses parâmetros, o valor da resistência RC e da resistência RM. Tá? Então, a resistência RC ela poderia ser calculada utilizando-se a expressão original, seria VAV elevado ao quadrado dividido pela potência a vazio, que é nada mais nada menos que 220 elevado ao quadrado dividido pela potência do ensaio a vazio, que é 100 watts. Consequentemente, nós teremos aqui um resultado que vai ser de 484 ohms. Esse é o valor da resistência RC. É importante notar que isso foi calculado para o lado de baixa tensão, então eu vou colocar um BT aqui, só para a gente não se perder. Então, o RCBT ele vale 484. Vamos guardar esse valor aqui no nosso coração. Já a reatância XM, a gente poderia calcular ela, se lembrarmos, pela tensão VAV sobre a corrente IM, que é basicamente a tensão VAV sobre a raiz quadrada da corrente a vazio ao quadrado, menos a corrente IC ao quadrado, que é igual. A tensão a vazio, a gente já visualizou que ela é 220 volts.
A corrente a vazio, nós já fizemos aqui a observação dela, que ela é em torno de 2,5 amperes. E a corrente IC, nós poderíamos estimar ela pela tensão 220 volts sobre 484 ohms, que foi o cálculo que nós fizemos anteriormente, elevado ao quadrado. Se a gente fazer essa conta, a gente vai chegar à conclusão que o XM referido ao lado de baixa tensão, ele é nada mais, nada menos que 89,49 ohms. Muito bom, né? E se eu quisesse esses dois valores para o lado de alta tensão? Né? Então, vamos lembrar que o nosso transformador, ele é um transformador que ele vai de 2.200 para 220. O ensaio a vazio foi realizado deste lado. Quando eu tiver que referir a impedância para o lado de alta tensão, basta a gente multiplicar pela relação de transformação ao quadrado. Consequentemente, o RC referido ao lado de alta tensão é o RC que a gente acabou de calcular referido a baixa tensão, vezes a relação de transformação ao quadrado. E o XM referido ao lado de alta tensão é igual ao XM referido ao lado de baixa tensão, vezes a relação de transformação ao quadrado. No primeiro caso, nós teríamos 484 vezes a relação de transformação, que poderia ser V1 sobre V2. Vai dar 10 elevado ao quadrado. Enquanto, neste caso, nós teríamos o 89,49 vezes 10 elevado ao quadrado. Como conclusão, nós teremos que a resistência RC referida ao lado de alta tensão é nada mais, nada menos que 48,4 kΩ ou 48.400 ohms. E a nossa reatância, tá, referida ao lado de alta tensão, vai ser 8.940 ohms, ou 8,949. Muito bem. Vamos agora para o ensaio de curto-circuito. Tá? No caso do ensaio de curto-circuito, se a gente lembrar, o circuito do transformador fica aproximadamente dessa forma. Então, nós temos aqui o X aqui e o R aqui. Temos a tensão aqui de curto-circuito e a corrente de curto-circuito que flui nesse circuito e também uma potência de curto-circuito que é consumida pelo transformador na situação vazia. Né? Desta forma, se a gente utilizar aqui também aquelas relações, né, que a gente deduziu e discutiu na parte anterior, a gente vai ver que o R aqui, né, ele poderia ser escrito como a potência consumida na situação de curto-circuito dividido pela corrente de curto-circuito ao quadrado, que seria igual. A nossa potência consumida no ensaio de curto-circuito, ela é de 215 watts. Dividido pela corrente de curto-circuito, 4,55. A gente tem que lembrar que essa é a corrente do lado de alta tensão. Então, os parâmetros aqui estão referidos ao lado de alta tensão. Consequentemente, a resistência equivalente ali referida ao lado de alta tensão, ela vai ser nada mais, nada menos. Perdão, esqueci um quadrado aqui, né? Não pode esquecer dele. Vai ser 10,385 ohms.
Tá? Já a nossa reatância, tá? Para o lado de alta tensão, ela pode ser calculada como a raiz quadrada do VCC sobre o ICC ao quadrado, isso é impedância, né, na situação de curto-circuito, menos o R equivalente ao quadrado que acabamos de calcular. Então, nós ficaríamos aqui com a tensão aplicada durante o curto-circuito. Essa tensão aplicada é de 150 volts, dividido pela corrente, que é 4,55 elevado ao quadrado, menos a tal da resistência que nós acabamos de estimar, 10,385 elevado ao quadrado. Consequentemente, o nosso X aqui, referido ao lado de alta tensão, ele vai ser nada mais, nada menos que 31,288 ohms. Legal, né? E se eu quisesse os parâmetros para o lado de baixa tensão? Vou fazer aqui do lado. Basicamente, o que teremos que fazer agora é lembrar novamente o nosso transformador. Ele é um transformador de 2.200 para 220. E agora eu vou referir deste lado para esse. Dessa forma, nós teremos que dividir pela relação de transformação ao quadrado. Assim, a resistência R aqui, referida ao lado de baixa tensão, ela será a resistência R aqui em alta tensão, dividido pela relação de transformação ao quadrado. Se vocês lembrarem, nós calculamos aqui um valor de 10,385 dividido por 100, que é igual a 0,18. Vou até arredondar aqui, vou colocar 104, tá bom? Vamos. Esse seria o valor visto para a baixa tensão. E o valor do X aqui para baixa, referido, né, ao lado de baixa tensão, seria o X aqui referido ao lado de alta tensão, dividido pela relação de transformação ao quadrado, que será 31,288 dividido por 100. Vai nos dar aí aproximadamente 0,313, vou arredondar, ohms. Espero, pessoal, que tenha ficado claro, então, essa parte para vocês de cálculo aí do circuito equivalente do transformador. Neste ponto, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.